I think there's a lot of people who are ignorant. Há muita gente que é ignorante. Now, I'm 50 years old, Eu tenho 50 anos de idade, and anyone younger than me will not remember the Latin Mass. Qualquer pessoa que fosse mais jovem do que ele não se lembraria da missa latina. I remember the Latin Mass barely. Ele mal se recorda da missa em latim. When I made my first Holy Communion, it was a valid Mass. Quando ele fez a sua primeira comunhão, a missa era válida. It was not the Novus Ordo yet. Não era ainda a Novus Ordo. But I do realize that people younger than me do not even know about the Latin Mass. They don't know about the traditional faith. As pessoas mais jovens do que ele não têm a menor noção nem da missa latina e nem da fé tradicional. So I'd like to recommend first and foremost that when you're dealing with someone who might be open, quando vocês se dirigirem a alguém, conversarem com alguém que possa estar aberto às ideias de vocês, introduce them to the recitation of the Rosary. A primeira coisa a fazer é introduzi-los à recitação do rosário. And also the wearing of the scapular. E a importância também do escapulário, do uso do escapulário. The graces that they receive from Our Lady as graças recebidas de Nossa Senhora will help them to understand and to start to begin to realize what's going on. Farão com que eles entendam e comecem a entender mesmo melhor o que está acontecendo na igreja. We have people in United States, temos pessoas nos Estados Unidos, young people, jovens, who never had any foundation in the traditional Mass. Que nunca tiveram qualquer embasamento na missa tradicional. Yet, but by praying, mas através da oração, they realize something's not right in the church. Eles compreendem que tem alguma coisa que não está certo na igreja. So most important, we have to pray. Acima de tudo, precisamos rezar. Second thing, we have to be a good example and live our faith ourselves. Em segundo lugar, precisamos ser um exemplo e vivenciarmos mesmo a fé. What good would it be for us to tell people this is what's going on, that's what's going on, and we're not living it ourselves? Não adianta nada ficar dizendo para as pessoas isso é bom, aquilo é bom, e no entanto nós não fazemos nada, se nós não vivemos dessa forma. And also we should remember to always continue to study our faith. Nós precisamos sempre estudar a nossa fé. And remember that if we know our faith well and we can present it properly, that will help people to understand. Se nós conhecemos bem a nossa fé, nós a apresentamos de uma maneira apropriada, e isso ajuda as pessoas a entenderem. When we explain the faith to others, let us remember to keep it simple. E sempre quando nós explicamos a fé para alguém, ou contamos dela para alguém, precisamos manter isso, explicar isso de forma simples. Otherwise, what we say doesn't go right over their heads. Porque senão essas coisas ditas passam por cima das pessoas, pela cabeça das pessoas. And they'll think that this whole idea of traditional Catholicism is very complicated and they can't. It's beyond that. Elas podem começar a achar que essa questão de catolicismo tradicional é muito complicada, é muito difícil, está além das possibilidades deles, e então se desviarem. Just recently we had some workers come to our church. Recentemente eles tiveram alguns trabalhadores vindo para a igreja deles. In Omaha, Nebraska. Em Omaha, no Nebraska. And one of the men said, I'm Catholic. E um dos homens disse, eu sou católico. What is the difference between your Catholic church and the other church? Qual é a diferença entre a sua igreja católica e a outra igreja católica? Now here's a man who was asking a very simple question. Aqui tinha uma pessoa fazendo uma pergunta muito simples. So I touched on those things that he could understand. Então eu falei daquelas coisas que ele poderia entender. I said, here we offer the Mass on an altar. Aqui, por exemplo, a missa é rezada, é dita num altar. And we face the altar. E nós estamos frente ao altar, de frente para o altar. We don't have it on a table facing the people. Nós não estamos celebrando numa mesa, olhando para o povo. I said, when you come to receive Holy Communion, you receive kneeling down. Quando você vem aqui receber a comunhão, você recebe de joelhos. Because we believe in the real presence of Christ. Porque acreditamos na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. I said, now, the Mass can be offered in any language, but Latin is important because it's universal language. A missa poderia, em tese, ser dita em qualquer idioma, mas o latim é importante porque é a língua universal. But I said, some people think it's just the difference between English and Latin, and it's not. Algumas pessoas ficam achando que é apenas uma questão de inglês e de latim, mas não é. And this man was listening. E esse homem está ouvindo. I says, if you take out the Latin Mass and you take out your missalette, your modern Mass, you're going to see that all reference to sacrifice has been removed. Se você comparar com o missal e o folheto distribuído nas igrejas atuais, verá que todas as referências ao sacrifício da missa foram removidas. I said this new Mass was put together by Protestants. Essa nova missa foi codificada, foi fabricada por protestantes. They assisted on the commission to put it together. Eles estavam lá presentes na comissão que elaborou essa nova missa. And then I just gave them a pamphlet. Então eu distribuí um panfleto, dei a eles um panfleto. And it has pictures. Com retratos.
Very simple explanation e explicações muito simples, of the difference between Latin Mass and the modern Mass. com as diferenças da missa tradicional para a missa moderna. We planted a little seed. Foi uma pequena semente que foi plantada. And if he's interested, he'll study, he'll read, and he'll search. E se está interessado, ele vai estudar, ele vai ler e ele vai pesquisar. But I think it's very important to have, so there might be people who have never seen the Latin Mass. É muito possível que haja pessoas que nunca tenham visto a missa em latim, a missa tradicional. And they see the reverence and the sacredness. É muito importante que essas pessoas vejam a reverência e o sagrado presente. I recently had a wedding Ele recentemente teve um casamento, 2 Saturdays ago, 2 sábados atrás, and it was a very nice wedding. e foi um casamento muito bonito. Both were traditional Catholic, Ambos eram católicos with the tradicionais, Mass. com a missa, o casamento foi com missa. Okay, and there were relatives who were Novus Ordo, E havia parentes presentes que pertenciam à igreja conciliar. and there were friends who were probably nothing. E havia amigos presentes que provavelmente não tinham religião alguma. As soon as we got to the canon, No momento em que nós chegamos no cânon da missa, you could hear a pin drop. você conseguia ouvir um alfinete que caísse no chão. People were just, As pessoas ficaram como ele acabou de mostrar. the ceremonies, the sacredness, the solemnity was just A overwhelming. cerimônia, o sagrado, a solenidade de tudo causou essa expressão de espanto. I had people come to me Pessoas vieram até a mim. and say that was like going back in time. Foi como se eu tivesse voltado no tempo. Algumas pessoas disseram para ele. They know they can see the difference. Elas, quando viram aquilo, podiam ver a diferença. And so I'm not with me now, but I keep with me when I travel in the United States. And I enlarge the picture. John Paul II getting the blessing of Shiva. Ele, por exemplo, sempre que viaja, não tem aqui com ele, mas ele sempre leva um livreto com certas fotos que ele considera importantes. Aqui ele mencionou o João Paulo II recebendo a bênção de Shiva, Kissing the Quran. beijando o Corão, In the synagogue in Rome. na sinagoga de Roma, Yeah, in Assisi. também no encontro de Assis. And the more pictures you have, Quanto maior o número de retratos vocês apresentam ou mostram, you can just say, how can a man who's supposed to be the Pope be worshiping with these false religions? como é que um homem que supostamente é o Papa poderia adorar e participar de orações junto a essas religiões falsas? Then you say, well, this is all part of Vatican II. Então vocês dizem, não, mas isso tudo faz parte do Concílio Vaticano II. When you show the picture of kissing the Quran, Quando vocês mostram o retrato dele beijando o Corão, Vatican II said, upon the Muslims too, the church looks with esteem. então o Concílio Vaticano II diz também os muçulmanos nós olhamos com estima. When you show him getting the blessing of the Hindu priestess, Quando vocês mostrarem ele recebendo a bênção da sacerdotisa hindu, Vatican II said the Hindus are making a loving, trusting flight to God. Os hindus estão fazendo um voo de amor em direção a Deus. And these are tangible things. Isso são coisas tangíveis. You know, we could talk about theory, Nós poderíamos falar de teoria, but when we show the pictures mas quando nós mostramos os retratos and explain this is against the first e commandment, explicamos que isso é contrário ao primeiro mandamento, and nobody can say disobey God. ninguém pode dizer, Disobey God. ninguém pode dizer desobediência a Deus. Somebody say, well, he's the Pope, he can do what he wants. Alguém poderia chegar e dizer, não, mas ele é o Papa, ele pode fazer o que ele bem entende. The Pope's not above God. Mas o Papa não está acima de Deus. And a man who disregards the first commandment E publicly um homem que publicamente não considera o primeiro mandamento, sins against faith, peca contra a fé and it's apostasy. e está em apostasia. One religion